Olá pessoal, e hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre o bolo de cenoura. O bolo de cenoura é um bolo que tem muita dúvida, muita gente pergunta: o meu bolo fica embatumado, o meu bolo não cresce, o meu bolo fica murcha depois que assa. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o bolo de cenoura, tá? O bolo de cenoura é um bolo assim, ele é um bolo delicado, né? Vamos falar o porquê que o bolo de cenoura ele fica embatumado. Quando você bate o bolo de cenoura, se você coloca um pouquinho de leite, o seu bolo vai embatumar. Bolo de cenoura não se coloca leite. Se você sentir que ficou um pouquinho duro, pesado, na verdade, no liquidificador para bater, coloca um pouquinho de água, né? O bolo de cenoura, para ele murchar, açúcar demais também faz com que o bolo murcha. Muito açúcar faz com que o bolo murcha. Ovos. Eu gosto de estar usando os ovos médio para grande. Eu não gosto de comprar ovos pequenininho, porque senão você vai acabar usando um pouquinho mais de ovos do que o normal, né? A quantidade de cenoura, gente, é muito importante essa quantidade de cenoura. É na média de 300 a 320 gramas de cenoura, para que o seu bolo fica perfeito, fica aquela cor laranja, bonito, porque todo mundo compra o bolo de cenoura porque ele fica alaranjado. Aí você coloca menos cenoura, aí vai ficar aquele bolo embranquiçado. Não, a gente compra o bolo de cenoura porque a gente gosta dele bem laranjadinho. Eu tô com uma cola aqui, mas vocês não reparam. Ó, a minha sequência é o seguinte: primeiramente eu coloco os líquidos no liquidificador. Eu coloco os ovos, o óleo, o açúcar e vou batendo. Aos poucos eu vou adicionando a cenoura, porque a cenoura fica pesada, né? Então você vai adicionando a cenoura aos poucos e vai batendo até que ele fique aquela mistura bem homogênea, bem bonita. Bateu bem todos esses ingredientes, vocês vão transferir para um bowl ou para uma bacia, tá? E vai estar adicionando a farinha de trigo mais o fermento. Vamos falar um pouquinho de farinha de trigo, né? Cada um fala de uma marca, essa marca é melhor, aquela marca é melhor, eu não vou citar nome de marca. Eu gosto de farinha de trigo branquinha e leve. Eu não gosto daquela farinha de trigo pesada, eu não gosto daquela farinha de trigo escura. Eu sinto que os bolos ficam escuros. Então eu prefiro aquelas farinhas de trigo mais leve. A farinha de trigo ela é leve a partir do momento que você pega tipo amido de milho, fermento, você não pega nela, você sente que ela tá mais leve, ela fica tipo uma consistência leve mesmo, ela fica tipo uma palha voando, entendeu? Então é mais ou menos isso. Açúcar demais faz com que o seu bolo murcha, ele cresce dentro do forno. Aí você olha ele lá dentro do forno e você fala assim: nossa, que bolo lindo, meu bolo ficou maravilhoso. Quando você tira o bolo do forno, ele faz assim, todo no meio. É muito açúcar que você colocou. Então assim, sempre procurar receitas mais certas, receitas já testadas, tá bom? Vamos falar um pouquinho do fermento. Farinha com fermento ou farinha sem fermento? Eu prefiro farinha sem fermento. Por quê? Eu não sei a quantidade de fermento que está dentro daquela farinha. Eu não sei qual é a quantidade de fermento que está lá dentro. Então eu sempre gosto de usar farinha sem fermento, tá? Uma dica muito assim boa para vocês também: sempre peneirar todos os ingredientes, farinha, fermento, chocolate, tudo que é em pó, tá tudo
peneirado. Por quê? Tem grominhos lá dentro, às vezes tem alguma coisa dentro da farinha e que você não viu e você coloca lá e não dá mais, né? Então você vai peneirar essa farinha e vai despejar todo o seu conteúdo que você bateu no liquidificador e você vai mexer com o fluê. Mas você não vai bater, você vai mexer, porque você não quer que o glúten da farinha, que ele você não quer que ele atinja o glúten da farinha, porque se você bater ele muito, o bolo vai ficar pesado. Então você quer ele mais leve, tá bom? Então sempre mexer com o fluê, né? Todo mundo sabe o que é um fluê, né? A maioria das pessoas, será que sabe? Eu acho que tem gente que não sabe o que é o fluê. Fluê, na verdade, ó, eu tenho aqui um fluê registrado em mim, gente, é porque eu amo a confeitaria. Eu sou apaixonada pela confeitaria. Logo, logo vou fazer uma outra tatuagem de cá, que é um saco de confeiteiro, tá? Então é assim, essas dicas que eu tenho para dar para vocês, tá? Essas dicas vão ficar aí no nosso canal. E se vocês tiverem outras dicas, podem estar perguntando. Entra aí no canal, ative o sininho, compartilha e aí deixa as dicas de vocês, que nós vamos estar dando a todas as respostas que vocês precisarem. A gente vai estar sempre respondendo tudo para vocês, tá bom? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa do bolo de cenoura para estar falando. Sobre a cobertura. Cobertura de bolo de cenoura. Ah, eu gosto com aquela cobertura que fica quebradinha ou a cobertura de brigadeiro? Aí é um gosto de pessoa para pessoa mesmo, né? Eu prefiro o bolo de cenoura sem cobertura. Tem gente que gosta de cobertura de brigadeiro. Aí já é um próximo vídeo que nós vamos estar fazendo. Tudo bem? Espero que eu atingi um pouquinho aí as dúvidas de vocês e estou aqui à disposição para atender vocês em todas as dúvidas possíveis. Muito obrigada!